Como lidar com a própria mediocridade? Vou responder essa pergunta que um inscrito fez doando um superchat e eu vou fazer essa cortesia a ele, porque ele fez essa cortesia ao canal. Se essa é uma questão que também te inquieta, fica aqui comigo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. E isso aqui não é filosofia. A questão é essa aqui, ó. Dá uma olhada. Valeu, Vitor. Como lidar com o sentimento de mediocridade? Eu sou formado em filosofia há bastante tempo, mas após formado, por questões profissionais, abandonei os estudos por alguns anos. Só voltei durante a pandemia quando conheci o INEF. Acompanho seu trabalho desde 2020, já fui assinante do Núcleo por um ano, fiz o curso Pensando Bem, fui aprovado em Filosofia e Sociologia no concurso para professor do Estado, mas sinto que não avanço, não aprendo. Às vezes penso que o melhor é aceitar minha limitação. Já se sentiu assim? Se sim, como lidou? Eu coloquei o fone aqui, mas eu ainda nem vou ver o vídeo que eu quero ver com vocês junto. Mas essa é a pergunta. Então, nota, o contexto dele é que ele já foi aluno da minha escola de filosofia, o Núcleo. Ele já foi aluno de um curso que é pré a minha escola de filosofia. Foi o primeiro curso que eu fiz, que eu vendi, que foi um curso de argumentação, o Pensando Bem. Hoje o Pensando Bem faz parte do Núcleo de Formação Filosófica, inclusive. Quem adquire o Núcleo já adquire o Pensando Bem, tudo junto. Então, ele já fez um curso de como argumentar, já frequentou a escola de filosofia, passou por um concurso. Essa informação é basilar, tá? E é professor hoje, mas sente que ele não avança, que ele não aprende. Como é que ele aceita a limitação? Se eu já me senti assim, como é que eu lidei com isso? E sim, eu já me senti assim. Sim, eu me sinto assim constantemente. E sim, eu continuarei me sentindo assim. Eu vou dizer que eu já me senti assim muitas vezes no colégio, por exemplo. No colégio, no ensino médio, sempre havia alguém melhor que eu no sentido das notas. Então eu nunca era o primeiro da sala. Durante boa parte da minha vida, assim, acho que da primeira à quarta série, eu sempre era o segundo ou terceiro. Da quinta ao segundo ano, esquece. Eu estava entre os últimos, eu não era da galera do fundão, mas eu também, de longe, não era o melhor aluno, nem estava entre os 5 melhores, 10 melhores. Eu estava ali 15, 18, numa turma de 30, 35, né? Então era bem mediano. No terceiro ano eu dei uma disparada, alguma coisa aconteceu na minha cabeça, que eu comecei a estudar de verdade. No terceiro ano. Talvez fosse a escola, talvez fosse o contexto, não sei. Na faculdade, eu fui primeiro para direito. E na faculdade de direito, eu costumava ir bem. Eu costumava ir bem. Mas eu ia bem porque eu estava hiperestimulado pelo meu contexto também. Não porque eu queria fazer faculdade de direito, que eu não gostava, mas porque os colegas com os quais eu andava também iam muito bem. Então eles me estimulavam. No ensino médio isso não acontecia. E quando eu fui fazer faculdade de filosofia, eu fui fazer porque eu quis, de fato, então eu me esforçava ao máximo. E ainda assim, em termos de notas, eu não era o melhor. Adivinha quem era melhor que eu? A minha esposa, a Evelyn. A Evelyn é muito melhor que eu em termos de notas na faculdade de filosofia. Acho que eu terminei com um CR de 8.8, 8.7, alguma coisa assim. CR é o coeficiente de rendimento das notas totais, né? Qual que é a grande média das notas de todas as disciplinas. A Evelyn terminou com 9,5, se eu não me engano. Por aí, bastante alto, bastante alto. Então eu não era o melhor na filosofia, a Evelyn era melhor. E, portanto, eu me senti, assim, medíocre, como você fala, em boa parte da minha existência. Mas eu descobri que existe uma diferença entre medíocre e mediano. E essa diferença faz toda a diferença. Eu queria muito explorar ela com você aqui, porque ela é fundamental para que você entenda que você não é incapaz nem limitado, certo? Isso é muito importante. Para fazer essa reflexão, eu queria assistir com vocês 2 vídeos ou trechos de vídeos, um de um filme, outro de um podcast, de 2 músicos. Ambos têm a ver com música, portanto eu quero utilizar
metáfora musical aqui, tá? Eu não tenho certeza se o filme vai ser, sei lá, vai infringir direitos autorais. Então, por favor, caso você esteja assistindo esse vídeo e o filme não esteja mais aparecendo, é porque certamente o YouTube me pediu para retirar devido a direitos autorais. Mas eu vou enunciar o nome do filme, tá? O nome do filme é Amadeus. É uma biografia ficcional do Mozart. E no filme tem um embate entre o Mozart e o Salieri. O Mozart, o grande músico. O Salieri, até então, era o músico da corte. Ele era muito bem sucedido, muito bem reconhecido pela corte. Mas quando chega o Mozart, ele descobre que ele não era tão bom assim quanto ele pensava. Percebe? Ele descobre que ele não era tão bom assim quanto ele pensava. Eu quero que você veja esse exemplo e em seguida eu vou te mostrar um exemplo de um podcast chamado Amplifica. É um podcast da Rede Flow, que é conduzido pelo guitarrista da banda Angra, a banda de metal Angra do Brasil. E ele começou a entrevistar um guitarrista melhor que ele. E ele descobriu que ele não era tão bom assim. Então eu quero ver esses dois exemplos para explorar a diferença entre medíocre e mediano. Esse é o meu ponto aqui. Vamos lá? Então vamos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Primeiro filme do Mozart. Essa cena aqui, ó, o Salieri tá ensinando uma música que ele passou a noite inteira anterior compondo pro Monarca. E aí o Monarca toca mal pra caramba, mas consegue. E aí entra na sala o Mozart. Dá uma olhada. Bravo, majestade. Cavalheiros, por favor, um pouco menos de entusiasmo, hein? Por favor. Isto é seu. Fique com ela se quiser, majestade. Já está aqui na minha cabeça. O quê? Ouvindo só uma vez? Bem, eu acho que sim, senhor. Sim. Dá uma olhada na expressão do ator que faz o Salieri. É esse aí o Salieri, né? Esse é o músico da corte. Olha as expressões dele e como a atuação, claro, certamente com uma orientação da direção, visa a captar justamente esse espanto inicial e essa inveja que vai surgindo. O Salieri é um personagem invejoso porque ele não consegue dar conta do talento do Mozart, que tinha uma personalidade super expansiva no filme, né? Dá uma olhada. Aqui. Assistam essa cena. Só colocar Amadeus. Esse mesmo título que tá aqui embaixo. Vou grifar para vocês. Coloquem isso aqui no Google que vocês vão achar no YouTube. O segundo exemplo que eu quero dar é esse aqui. O Fábio Bittencourt é o host do podcast, o Amplifica, e é o guitarrista da banda Angra. E o Fábio Lima é o entrevistado. O Fábio Lima é esse cara aqui. Ele está ensinando uma versão de uma música muito famosa do Angra, que é Rebirth. O Angra, apesar de ser uma banda brasileira, compõe em língua inglesa também. E aí o Fábio Lima, que é esse cara que está aparecendo aqui, é o convidado do podcast, é um violonista clássico, toca muito talentoso. Aliás, ele tem um canal aqui no YouTube em que ele faz música própria e também covers de músicas famosas. Vale muito a pena, muito bom esse cara. E aí, olha, ele tá aprimorando a versão do Rebirth na frente do cara que toca a música, oficialmente falando, e que compôs a música. Dá uma olhada. Entende essa afobação? Não sua, nem de ninguém, nem do Kiko, não, nem imagina, de ninguém que gravou. Imagina, é só olha o corte, na Fábio forma de Lima pensar. ensina Rafael Bittencourt a tocar Imagina, de maneira nenhuma. É só pra entender melhor Ô, como... Bruno Souza, É só pra entender melhor como funcionam as melodias. Corte, ó. Tá fudido. É só pra entender melhor como funcionam as melodias. Não tem jamais qualquer tipo de ensinamento da minha parte. Não, e aí eu mudei também a outra parte. Seguranças lá fora. Então eu penso nela assim, ó. E aqui? Ah, você faz ali na frente. Porque a melodia aqui fica. Entendi. Olha esse som. Puta merda. Né? Porra, não... Porra, talvez não seja o melhor. Entendeu? Entendeu por que eu tô mostrando as duas? Então,
são dois exemplos muito bons, né? Tem alguém muito bom de um lado, só que chega alguém do outro e é melhor. Entende? Eu sou muito bom em filosofia. Aí vem a Evelyn e é melhor. Entende? Na faculdade, eu tô dizendo, né? Não agora, absolutamente. Vem o Rafael Bittencourt, guitarrista mundialmente reconhecido na banda Angra. Compõe Rebirth, uma das músicas mais icônicas do metal brasileiro e mundial. Aí vem o Fábio Lima e toca melhor. Entende? Eu sou medíocre em comparação a Evelyn na faculdade? O Rafael Bittencourt é medíocre em relação ao Fábio Lima aqui? Não. Mediocridade não abarca, porque tanto eu, lá na faculdade, que tirava boas notas, quanto o Rafael aqui, que é um guitarrista reconhecido, na medida dos nossos mundinhos, né? Eu no meu mundinho lá, ele no mundinho dele aqui, não estou comparando nós dois, estou comparando cada um no seu mundinho, né? A gente é bom no que faz. No entanto, ao lado de alguém melhor, a gente não é tão bom assim. Então, é bom separar a mediocridade de mediania. Ou seja, o medíocre é diferente do mediano. O mediano é só aquele que, dada uma certa referência, não alcança essa referência, fica abaixo dela. Mas abaixo não a ponto de ser ruim, mas a ponto de ser médio. Mediano, portanto. Certo? Eu era mediano na faculdade, o Rafael Bittencourt acabou de descobrir que ele é mediano tocando guitarra. O medíocre não é o mediano. Eu quero comparar o medíocre aqui por meio de... Quer dizer, eu quero ilustrar o que é o medíocre aqui por meio de um conceito de um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. Tem uma aula do Ortega y Gasset no núcleo de formação filosófica, lá no curso de filosofia contemporânea, no módulo sobre existencialismo, eu falo sobre o Ortega y Gasset. Ele tem uma noção muito, muito interessante para pensar a vida, sabe? Inclusive, para quem não é adepto de religião ou de algo parecido. Ele utiliza uma palavra típica do campo religioso, mas que não é necessariamente religiosa e que serve para que a gente pense o que é a mediocridade. Ele utiliza a expressão transcendência. Só que ele utiliza a expressão transcendência no conceito etimológico, ou seja, na origem, como a palavra foi inventada. Trans é além de, e esse sendere, aí, que dá origem ao sender, vem de movimento, né? Algo em direção a. Então, transcender significa ir em direção a algo além. Ir em direção a algo além. Transcendência, na origem etimológica, portanto, significa algo que vai além de você. Certo? Esse algo pode ser Deus, mas pode ser, por exemplo, uma causa política pela qual você lute. Isso é transcendente a você. Pode ser, por exemplo, a família que você daria a vida para preservar. Ela vai além de você. Então, tudo que vai além de você transcende você. E o Ortega y Gasset, principalmente talvez no livro mais famoso dele, que é A Rebelião das Massas, ao conceituar o homem-massa, ele o conceitua de diversas maneiras, mas talvez a mais basilar no livro seja mais ou menos esta. O homem-massa é aquele que abdica da transcendência. O homem-massa é aquele que está contente com o seu atual estado e dali não quer ir além. Esse é o homem-massa. Veja que o homem-massa não tem nada a ver, e ele faz questão de argumentar isso constantemente, com classe social. O homem-massa não é pobre, necessariamente. O homem-massa não tem pouco estudo, necessariamente. O homem-massa não é necessariamente um ignorante. Inclusive, talvez um dos grandes exemplos do homem-massa nesse livro é o especialista. Aquele que faz faculdade, mestrado, doutorado, o especialista. Por quê? Porque nós vivemos numa era em que a técnica e a tecnologia são muito valorizadas. O especialista é aquele que detém a técnica e sabe produzir a tecnologia. Ele, consequentemente, também é muito valorizado na nossa sociedade. Isso ele está falando no início do século XX, a gente está no início do século XXI e isso permanece o mesmo, talvez mais acentuado até. O especialista
Porque ele é muito valorizado socialmente, ele acha que ele já sabe tudo. Ele se bota a palpitar sobre qualquer outra coisa, inclusive aquela que foge da alçada do seu conhecimento técnico. E ele é o típico homem massa porque ele está contente com o seu estado atual. Ele não quer estudar mais, ele não quer pesquisar mais, ele não quer saber mais. Ele opina sobre tudo desde o ponto que ele já está. É o típico homem massa. Ele perdeu o senso de transcendência. Ele já não tem como propósito chegar em algo além do seu estado atual. Ele permanece no seu estado atual. Esse é o medíocre. Percebe? Esse é o medíocre. O medíocre é aquele que não é que ele está mediano em relação a alguém que é melhor que ele. O medíocre é aquele que está num estado médio e está contente em permanecer ali. Esse é o medíocre. E eu não vejo isso em você. Eu não vejo isso em você. Você não é um medíocre. Por quê? Vou dar alguns motivos objetivos de por que você não é um medíocre. Eu tô colocando aqui meus olhares porque tem anotações que eu quero te falar. Porque você procura autoaperfeiçoamento. Você já entrou num curso de como argumentar e expressar. O Pensando Bem, na época que eu fiz, era um curso sobre comunicação também. Eu ensinava tanto a escrever quanto a falar. Tinha módulos extras sobre oratória. Você entrou numa escola de filosofia para além da sua universidade porque você foi atrás de conhecer mais. Você passou num concurso público que não é trivial. Você pode até pensar, o concurso público para professor de filosofia não é tão concorrente quanto o concurso XYZ, sei lá, para juiz de direito, para diplomata. Não interessa, é um concurso público. Muita gente tenta e pouca gente consegue. E você conseguiu. Você é uma pessoa que busca autoaprimoramento. E pela sua breve trajetória descrita aqui, você não é uma pessoa que está contente com o seu estado atual. Aliás, se estivesse contente, essa não seria uma inquietação. Você não estaria perguntando isso de mim. Percebe? Então, você não é medíocre. Talvez o que você seja no atual estágio da sua vida é mediano. Ou seja, em comparação com alguém que você julga num patamar mais elevado, você está na média. Mas eu repito, isso não é um xingamento. Isso não é uma avaliação moral. Porque se for um xingamento e uma avaliação moral, eu estou me xingando. Eu estou me avaliando moralmente, porque eu já declarei que eu sou mediano em diversas circunstâncias da minha vida. O que nós não podemos fazer, para aproveitar a reflexão do Ortega y Gasset, é nos contentarmos com a nossa mediania. Nesse momento em que nós nos contentarmos, nós viraremos medíocres. Percebe? E não esqueçamos, você é um colega de filosofia, você é um professor de filosofia. E todos vocês que estão ouvindo, eu estou batendo um papo com ele como se eu estivesse na frente dele aqui, mas todos vocês que estão ouvindo a gente nessa conversa, podem se identificar também. Todos vocês lembram da lição primordial, não do Sócrates, embora ele a tenha propagado muito, mas do oráculo de Delfos, lá do templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, onde havia uma sacerdotisa muito consultada no mundo antigo, quando os tomadores de decisão queriam assumir uma escolha de risco. Eles iam lá e perguntavam a pitonisa, a sacerdotisa, o que ela achava. No templo havia vários escritos. O mais famoso talvez seja o Conhece-te a ti mesmo. O Sócrates é um propagador do Conhece-te a ti mesmo, da frase Conhece-te a ti mesmo, mas ele a conceitua de um modo bastante interessante para os nossos propósitos. No Sócrates, o Conhece-te a ti mesmo vira um conheça os seus próprios limites. Conheça os seus próprios limites. Não é uma introspecção no sentido de mindfulness, né? Você meditar sozinho e tal. Não é nesse sentido. É no sentido de conheça até onde você pode ir. E aqui há sempre o seguinte perigo. Nós, costumeiramente, sobre nós mesmos, ou achamos que podemos ir além da conta, do que podemos de fato, ou achamos que não podemos ir onde, na verdade, nós poderíamos. Então, digamos que as nossas habilidades e competências estão aqui, a gente tende ou a superestimá-las ou a subestimá-las. Entrar nesse compasso aqui e nos enxergar como realmente somos, nem sempre é óbvio para nós mesmos. Às vezes é mais óbvio para quem está de fora do que para nós mesmos, eu sei disso. Mas como é que você sabe, então, aquilo de que você é capaz? E essa é a resposta que todo mundo busca, não é? E aqui eu relembro uma diferença que eu sempre faço.
para que você entenda essa resposta. A diferença entre fácil e difícil e em contraposição a simples e complexo. Muita gente fala assim, isso é fácil, quando na verdade só está querendo dizer que isso é simples. Muita gente diz assim, isso é difícil, quando na verdade só está querendo dizer isso é complexo. Qual é a diferença? Fácil e difícil são categorias psicológicas, ou seja, elas descrevem como alguém se sente internamente. Portanto, eu não posso dizer que para você uma coisa é fácil ou difícil. Só você pode dizer o que para você é fácil ou difícil. Agora, eu posso dizer se uma coisa é simples ou complexa. Porque simples ou complexa é uma categoria que designa a quantidade de variáveis, de passos envolvidos num fenômeno, num evento, numa situação, numa coisa. Então, se uma coisa tem poucas variáveis, poucos passos, ela é simples. Se ela tem muitas, ela é complexa. O que eu vou falar aqui, a resposta sobre, mas como é que eu sei o limite da minha capacidade? É algo bastante simples, mas pode ser extremamente difícil, a depender de quem você é. Como é que você sabe os seus limites? Veja, como é que Sócrates sabia dos seus limites? Os limites que interessavam a Sócrates, nas obras que nós temos acesso do Platão sobre ele, é o limite do conhecimento. Ele queria saber em que medida ele era um sábio, porque o seu amigo, Querofonte, teria ido ao oráculo de Delfos e teria perguntado quem era o homem mais sábio. E o oráculo teria dito Sócrates. E Sócrates não conseguia entender, porque ele sabia que ele não era o mais sábio na sua concepção atual de sabedoria. E o que ele fez? Ele foi à praça pública confrontar os mais sábios até então, ou os considerados mais sábios até então, para perguntar se eles sabiam de fato o que eles diziam saber. E nesse confronto diário, ele descobre que os mais sábios, na verdade, não sabiam dizer, ou conceituar, ou definir, ou falar sobre aquilo que eles eram conhecidos por saber. E é então que ele descobre, eu entendi em que medida eu sou o mais sábio. Eu sou o mais sábio para o oráculo na medida em que eu sei dos limites do meu conhecimento, ao passo que eles não sabem. E não sabendo, diferente de mim, dizem saber. Eu, como não sei algumas coisas, também não saio por aí dizendo que sei. O limite do conhecimento, portanto, é o conhece-te a ti mesmo. Mas isso pro Sócrates. Nós podemos tomar o Sócrates como modelo para assumir os nossos limites em diversos campos. Entende? Os limites corporais, os limites afetivos, os limites de conhecimento. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo porque ele é essencial para que você entenda a resposta. E o quanto ela é simples, embora não seja fácil ou difícil necessariamente. Isso vai depender de você. Como é que você sabe os seus limites? Se colocando a fazer coisas que testem os seus limites. Não é complexo. Se você quer saber se você sabe fazer uma coisa, você não tem que ficar cogitando, pensando, refletindo sobre se você pode ou não. Você tem que fazer. E aqui tem uma frase atribuída ao Samuel Beckett, que é muito boa, e eu não sei se é dele, mas não importa, porque a frase é boa mesmo assim. Que é, tente de novo, tente de novo, fale de novo, fale melhor. Esse fale não é do verbo falar, não, é do verbo falhar. Tente de novo, fale melhor. Ou seja, o intuito não é acertar. O intuito é falhar, mas é falhar um pouco melhor. Por que essa perspectiva muda tudo? Porque o intuito passa a não ser atingir um objetivo, um propósito ou alguma coisa palpável que, uma vez atingido, vai me levar a um patamar como se eu tivesse passado de fase no videogame, sabe? O objetivo é só fazer, ver o que eu aprendo no processo e da próxima vez fazer um pouco melhor, mas isso não significa fazer melhor absolutamente, porque eu vou fazer errado muita coisa, mas já tá tudo certo porque eu sei que eu vou errar, eu só quero errar um pouco melhor. E aqui eu remeto a reflexão a um vídeo que eu fiz há um tempo, vou colocar aqui, sobre ansiedade. Em grande medida, nós somos ansiosos porque nós encaramos nossa vida como se fosse um videogame. Ou seja, a gente tem que passar de fase, encarar alguns chefões, derrotar esses chefões,
e chegar no final do jogo, ganhar e adquirir uma habilidade absurda e mudar de vida. Todo videogame é baseado numa estrutura narrativa chamada A Jornada do Herói, que foi teorizada por um cara chamado Joseph Campbell, que é justamente isso. Você está no seu lugar, você enfrenta alguns obstáculos, consegue e volta transformado para casa. Quase todo filme de Hollywood é baseado nisso também. Só que isso é falso. Isso é só uma estrutura narrativa que cabe em algumas histórias e não em outras, e dificilmente cabe na vida humana. Mas isso é extremamente ansiogênico, né? Gerador de ansiedade, porque quando a gente encara a nossa vida como sempre perseguindo algum objetivo que está muito longe, ou a gente alcança ou a gente é fracassado, a gente fica sempre projetando a nossa vida para o futuro. E projetar a nossa vida para o futuro é sempre gerador de ansiedade. Entende? Patológico ou não. Patológico ou não. A gente ganharia muito, demais, se nós projetássemos nossa vida por meio de uma estrutura de romance de formação. É isso que eu falo no vídeo que eu indiquei. Romance de formação é aquele que você, já velho, olha para sua vida no passado e tenta encontrar algum sentido, se é que há. Mas enquanto você está vivendo a sua vida, você só está vivendo a sua vida. Você não sabe exatamente para onde ela vai. Você faz seus planos, você faz o esforço, mas você não sabe exatamente para onde ela vai. Você só vive, você só se esforça. Se esforça de modo transcendente, para querer ir além de você, para não se contentar com a mediocridade, mas você não sabe onde vai dar. Entende? Você não sabe onde vai dar. Recomendo que você assista esse vídeo, vai te ajudar muito. Então, veja, eu quero que você faça uma diferença muito clara entre o médio ou o mediano e o medíocre. Eu acredito que você não é medíocre. Eu acredito que você quer algo além da sua situação atual. E essa transcendência, à la Ortega y Gasset, é basilar para que a gente lide com esse sentimento de que a gente ainda não é suficiente. Não tem nada de errado em ainda não ser suficiente. O que tem de errado é não caminhar para algo além da insuficiência. Se você está caminhando, está tudo certo. Tente de novo, fale melhor. Lembra do Beckett, tá? É isso que eu teria a dizer para você. Certo? Se você tiver mais alguma pergunta, superchat, no mínimo R$15, que nem fez o nosso amigo aqui. Eu respondo sua pergunta como eu respondi para ele. Eu tenho um recado para você caso você queira aprender filosofia de modo mais profundo. Se você quer dar o próximo passo e, de fato, estudar filosofia de modo organizado. A minha escola de filosofia, o núcleo de formação filosófica, está sempre aberta. Ela não é aberta só em lançamentos. Você pode entrar quando você quiser. Mas daqui a uma semana, ela vai aumentar o preço. O preço está absurdamente barato. Na terça-feira, dia 25/3 de março de 2025, às 8 horas, eu vou fazer uma aula chamada Filosofia como Modo de Vida, em que eu vou anunciar por que ela vai aumentar de preço, mas antes eu vou dar uma aula gratuita sobre como você pode aplicar a filosofia no seu dia a dia, na sua vida. Se você quer entrar na minha escola, eu sugiro que você clique no link aqui embaixo, faça a sua inscrição para assistir a aula, porque lá eu vou dar todos os detalhes, inclusive do período em que você pode entrar e aproveitar o preço antes dele subir. Se você não quiser entrar na escola, você vai aproveitar a aula, vai ser gratuita, tá bom? E ela não vai ficar disponível por muito tempo, ela vai ficar disponível durante uma semana só. Certo? Então clica aqui, participa da aula magna, Filosofia como Modo de Vida. Não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.